Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre o Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, Império Otomano e Oitavo Rei. Nesse vídeo você vai aprender muitas coisas interessantes. Entre elas você vai aprender que o Império Otomano não é o sétimo reino e que o Império Otomano não é a cabeça ferida de morte, ok? Acompanhe o vídeo até o final. Olá pessoal, eu sou o Luiz do canal Reino Eterno. Se esse vídeo te for útil, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhe o vídeo no Facebook e faça parte do canal Reino Eterno. Por favor, se inscreva. Irmãos, o vídeo de hoje ele é muito importante porque eu vou trazer um acréscimo nesse vídeo que vai fazer uma grande diferença para aqueles que estudam profecias acerca do tempo do fim. Eu tenho que contar para os irmãos como que eu tive esse acréscimo. Foi conversando com os irmãos do WhatsApp, os irmãos do grupo do WhatsApp, o grupo Reino Eterno. Conversando com eles, eu tive acréscimos. Por isso que eu falo que é importante você ter irmãos para conversar da palavra, para que você ajuste esses irmãos e seja ajustado. Deus é incrível, irmãos. Eu queria contar para vocês como que eu tive esse acréscimo. O acréscimo é em relação a esses reinos, as 7 cabeças da besta. É um pequeno ajuste, mas que vai fazer uma grande diferença. Para vocês entenderem bem esses vídeos, vocês vão ter que entender como eu acredito, como eu ensino a contagem dos reinos. A contagem das 7 cabeças da besta, na estátua, nos 4 animais e depois em Apocalipse, para vocês entenderem o acréscimo. São muitas coisas que eu vou ter que falar, então eu fiz anotações aqui nesse caderno. Não vai dar para ver, né? E na verdade não é um caderno, são 2 folhas. Eu fiz anotações de coisas que eu pesquisei, estudei e ajustei. Lembra que eu falei para os irmãos que se eu visse erros nos meus vídeos, algum ajuste para fazer, eu iria fazer sem problema nenhum? Tá aí uma grande oportunidade. Os irmãos já sabem que eu já fiz alguns ajustes no meu canal, coisas que eu interpretava errado, eu mudei. Por exemplo, o cavalo branco de Apocalipse. Eu acreditava que era Cristo e hoje eu acredito que é o anticristo. Então eu mudei essa opinião. Tem algumas outras opiniões que não dá para contar agora como foi que eu mudei, mas foi sempre conversando com os irmãos, conversando da palavra, ouvindo os irmãos que queriam aprender a verdade também. Muitos dos ajustes que o Senhor me deu foi através de irmãos que começaram depois de mim, irmãos que aprenderam coisas no meu canal. Então Deus faz isso para que eu não me engrandeça, sabe? Para que ninguém se engrandeça. Deus ele trabalha de maneira espetacular. E na minha vida Deus tem trabalhado de maneira espetacular. Porque Deus não deixa eu me engrandecer. Porque Ele levanta irmãos que começaram depois de mim, irmãos e irmãs, para me mostrar pontos na palavra de Deus que eu não estava olhando com coerência, que eu estava interpretando errado. E como eu estou aberto a ajustes, eu não ligo se eu tiver que fazer um ajuste no vídeo, mudar a interpretação. O que eu me importo mesmo é ensinar a verdade, é sempre estar aprendendo e estar querendo conhecer a verdade de Deus. E quando você faz isso, Deus sempre te acrescenta. Você não pode ser aquela pessoa que você fecha o seu entendimento e você não muda por nada. Esses dias eu gravei um áudio de 15, 16 minutos e mandei no grupo do WhatsApp, falando com os irmãos, sugerindo se não seria a 7ª cabeça, o Império Otomano, que recebe a ferida de morte. Eu já tinha escutado isso em alguns canais no YouTube, já tinha lido algumas coisas sobre isso, só que não me fazia muito sentido. E nesse dia começou a me fazer sentido, porque eu comecei a meditar sobre a marca da besta. Inclusive esse vai ser um dos acréscimos que eu vou colocar no canal, a marca da besta. Aí eu estava meditando sobre isso e fiz um áudio sugerindo isso para os irmãos. E aí alguns irmãos se manifestaram, começaram a explicar o porquê que eles não entendem assim. Eu estava chegando até o ponto de pensar que a cabeça ferida é o Império Otomano e não a Síria. Porque eu tenho gravado vários vídeos mostrando que é a Síria que é a cabeça ferida de morte, por causa de muitas profecias. São várias profecias, profeta Naum, profeta Sofonias, tem alguns textos em Isaías. Enfim, são vários textos que mostram a Síria no passado e no futuro novamente. Deus também usa bastante nomes simbólicos para falar sobre isso. Mas tem profecias que a gente vê claramente que é a Síria que está no final. Então eu via uma das cabeças feridas como a Síria e de volta no futuro. Só que eu comecei a pensar no Império Otomano e começou a me fazer sentido. Aí eu comecei a imaginar, será que não é o Império Otomano, a 7ª cabeça que foi ferida e volta? Será que não existe uma explicação que harmonize a Síria com o Império Otomano? E comecei a pensar em uma explicação que realmente estava harmonizando uma com a outra. Só que aí os irmãos começaram a me sugerir alguns pontos super interessantes. São pontos difíceis de explicar. Você que está assistindo o vídeo, você tem que ter paciência e prestar atenção no que eu vou falar. Mas vai valer a pena.
tenha paciência, assista o vídeo até o fim que vai valer a pena. Eu vou estar usando as minhas anotações que eu fiz aqui. Então é o seguinte, irmãos, olha como eu contava os reinos. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, 5. Aí depois, Império Romano, 6. Império Otomano, 7. E o Império Otomano lá atrás, 1500 e pouco, um pouquinho antes ainda. E aí depois ele já tinha se levantado, caído, e agora estaria para se levantar o 8º rei. Assim que eu contava, sendo a Síria a cabeça ferida de morte. Levando isso para a estátua, eu fazia o seguinte, contava o Egito e a Síria antes da cabeça de ouro, ok? Porque a cabeça de ouro é Babilônia. Aí na cabeça de ouro, Babilônia, depois nos 2 ombros, no peito, de prata, Pérsia, depois o ventre da estátua e as coxas, e as 2 coxas, Grécia, e depois as 2 pernas de ferro, Roma. Aí dá 6, se você levar em conta o Egito e a Síria, antes da cabeça de ouro, Babilônia. Então nas pernas a gente tem Roma. Aí o Império Otomano eu jogava lá nos pés, irmãos. Pés de ferro misturado com barro. Então tem os pés e depois o dedo dos pés. Então daria o 7º reino. Então o 7º reino teria se levantado, teria caído e agora estava para se levantar a ponta dos dedos, sendo o 8º rei. Entendeu? Assim que eu contava. Se você leva esse paralelo para os 4 animais, também dá certo. A contagem dá certo. Os 10 chifres do 4º animal vai estar representando o 7º reino, a 7ª cabeça. E está em paralelo com os 10 dedos da estátua, certo? Assim que eu contava. E depois se levanta o chifre pequeno, que é o 8º rei. Então, colocando o Império Otomano lá nos pés, a gente vê que é um reino que dura pouco tempo, porque essa é uma informação importantíssima em Apocalipse, só que não condiz com a história. O Império Otomano durando pouco tempo, sendo a 7ª cabeça, não condiz com a história. A história está aí lacrada para a gente. Só de califado foram 400 anos. Só de califado. Mas antes disso tem o tempo que o Império Otomano batalhou. Não é verdade? Então dá mais ou menos 600 anos. Reinou mais que a Babilônia e que a Pérsia. Entende? Se colocar a Babilônia e a Pérsia junto, não dá o tempo do Império Otomano. Isso indica que essa contagem está errada. E você vai ver que essa contagem não bate com Apocalipse 17. E eu vou explicar o porquê que não bate. E isso eu enxerguei através de alguns irmãos. No começo isso para mim não fazia sentido, mas eu parei para pensar, parei para analisar e fez todo sentido, sabe? Agora, sabe quando todas as peças se encaixam nos seus devidos lugares? Então eu comecei a pesquisar. Hoje mesmo eu fiquei umas 3 horas na internet, pesquisando muitas coisas. E anotei aqui, fiz um resumo. Vocês vão ver que o Império Otomano não pode ser o 7º reino, porque não condiz com a história. Ele não durou pouco tempo. Agora, uma coisa que eu contava certo, que os irmãos não contavam certo, isso eu acrescentei para os irmãos. Mas é maravilhoso, né? Porque você dá as coisas para os irmãos, acrescenta coisa para eles e eles te voltam com mais novidades e às vezes até ajustando pontos que você estava indo errado. Eu aprendi que a gente precisa um do outro. Nos meus vídeos tem muitos comentários e a maioria deles são comentários bons, me elogiando bastante até. E com esses comentários eu poderia me engrandecer, poderia me achar que eu sou um intérprete da Escritura, mas aí, irmãos, Deus levanta irmãos e irmãs que começaram depois de mim para mostrar pontos que eu não estava enxergando corretamente. E quando eu vi isso, eu falei, poxa, maravilha isso ter acontecido. Ainda mais porque eu tenho a oportunidade de mostrar que muitas coisas que eu estava falando no meu canal é verdade. Que eu estou pronto para ajustar os meus erros, para reconhecer que a gente precisa um dos outros. Não importa se a pessoa começou depois que você, Deus derrama sabedoria sobre ela e ela se iguala a você e pode até passar. Entendeu? Não é disputa, mas eu digo, como que pode uma pessoa que começou bem depois que você começar a interpretar pontos mais coerentes do que você? Então é um desequilíbrio. A gente precisa um dos outros para se equilibrar na verdade. Mas é assim, tem que ser irmãos que estão lendo, estudando a palavra, pesquisando. Se for irmãos que não estão estudando, que estão dispersos no entendimento, que estão presos em doutrinas de homens, para nada vai adiantar. Você não vai ajustar ninguém, ninguém vai te ajustar e você vai continuar vários anos da vida assim, sem conhecer essas coisas. Precisa de ter irmãos que conversam da palavra, que têm sede de Deus no sentido de estudar as Escrituras. Não que tem sede de Deus no sentido de cantar louvor, de ir num culto.
Isso é uma fase da vida, mas tem que ter irmãos que têm sede de Deus no sentido de estudar a palavra dele, conhecer os tempos, porque nós estamos no final. Nós estamos perto do tempo do fim. Então, irmãos, embora eu tenha gravado alguns vídeos mostrando o Império Otomano como o sétimo reino, está errado. Tem que mudar isso. Eu vou mostrar para vocês através das profecias. É o seguinte, sabe o que eu percebi também? Que tem muitos irmãos que estavam focados em Roma. Tudo era Roma, o anticristo se levantaria de Roma, o mundo todinho é romano, e não enxergou, assim, acabou anulando o Império Otomano da história, e não pode anular o Império Otomano, principalmente porque ele está relacionado com o islamismo. O Islã está nas profecias sendo revelado como o oitavo rei, como a besta. Várias profecias. Eu não sei como é que tem irmãos ainda que tem coragem de entrar no meu canal. Eu não sei se eles assistem o vídeo até o final. Não pode ser. Deve ser pessoas que assistem 5 minutos do vídeo e já comenta. Entrar no meu canal, ver tudo aquilo de profecia, contemplar as realidades de hoje e ainda falar, não, a besta é o Papa, o falso profeta é não sei quem e tudo é Roma. Então tem irmãos que estão focados em Roma. Já outros irmãos foram despertados para algumas profecias que estavam sendo ignoradas. Por exemplo, profecias a respeito do Império Otomano, profecias a respeito do islamismo. O anticristo vem do Oriente Médio, isso a própria Bíblia confirma. Mas aí sabe o que aconteceu? Esses irmãos acabaram se desequilibrando. Um desses grandes irmãos é o Joel Richardson. Você conhece ele? Eu tenho postado alguns vídeos dele no meu canal. Ele chega até o ponto de anular o Império Romano. Ele tira o Império Romano da estátua e coloca o Império Otomano nas pernas de ferro. É claro que ele tem uma explicação que ele acha lógica para isso, mas eu não acho lógico. Eu penso que isso não faz o menor sentido. Não pode tirar o Império Romano da estátua, nem dos animais, e nem tirar o Império Otomano. A gente tem que fazer isso coincidir e tem que encontrar isso na história. Então há um desequilíbrio, irmãos, percebeu? E eu estava caindo nesse desequilíbrio. Antes eu era mais Roma, depois eu passei a ser mais Império Otomano. Entendeu? Mas é claro, para ter um equilíbrio no assunto, tem que ter um desequilíbrio. É no desequilíbrio, querendo se equilibrar, que você se equilibra. Entendeu o que eu quis dizer? Se você está andando em cima de um muro, por exemplo, você tem que se equilibrar, senão você cai, não é verdade? Mas você vai precisar ali do desequilíbrio para você se equilibrar. Isso se você querer se equilibrar, né? Então, você fica para a esquerda, sabe? Fica para a direita, tem esse desequilíbrio, mas uma hora você se equilibra. Então, como eu estava focado demais no Império Otomano, eu já estava indo para um lado mais que não tem muito a ver com as profecias. Nesse ponto, sabe? Eu estava contando certo, mas chegava nesse ponto eu errava. Então eu reconheço isso e eu quero ensinar isso para os irmãos. Sabe quando você tem um assunto quase que concluído, mas tem aquele ponto ainda que você ainda não conseguiu uma resposta coerente? Mas como você vê que o resto todinho faz sentido, aí você pensa, esse ponto eu deixo para trabalhar depois, né? Deve estar certo. Mas esse ponto pode ser o ponto que está te mostrando que está errado. Se tivesse somente essa prova no vídeo todo, que eu vou falar agora, que o Império Otomano não é o sétimo reino, que ele não é a cabeça ferida de morte, essa única prova seria válida. O sétimo reino tem que durar pouco tempo. Império Otomano durou 600 anos, 400 só de califado. Se fosse contar só os 400 anos, já não se enquadraria no sétimo reino. Porque Babilônia durou menos, Pérsia durou menos. E quando Deus fala, convém que dure pouco, não fala tempo no grego, mas é tempo, né? Convém que dure pouco, isso não pode ser desconsiderado. Quando Deus fala isso, sabe o que está implícito aí? Deus está falando assim, estuda a história, estuda os reinos. Internet está aí, não é por acaso. Os historiadores estudaram e deixaram as informações na internet, não é por acaso. Estuda, conta as cabeças e aí você vai descobrir a marca da besta. É isso que Deus deixou ali, meio que escondido, nessa pequena expressão, convém que dure pouco. E a besta que viste é ela também o oitavo rei. Isso é tremendo, irmãos. Se essa fosse a única prova, seria válida. Entende? Mas ainda tem Apocalipse 17, verso 10 e verso 12, que é o que eu vou ler já já. E a gente fazendo isso, irmãos, a gente está adquirindo sabedoria de Deus. Sabe por quê? Porque o anjo disse, aqui está uma mente de quem tem sabedoria. A palavra no grego é mente. Aqui é o sentido de que há sabedoria.
A palavra no grego é: aqui há uma mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes e também 7 reis. Uma coisa que eu falei no vídeo passado e que não muda porque é a verdade, é que não está falando de 7 colinas. Deus está mostrando que 7 montes é também 7 reis. Lembra das profecias de Ezequiel? Ezequiel, filho do homem, profetiza aos montes de Israel. Deus não estava mandando Ezequiel profetizar para a pedra. Deus estava mandando Ezequiel profetizar para os reis, porque Deus compara monte com reino. E reino tem um rei, é claro. Eu dei uma parada aqui para a gente ler Apocalipse 17, verso 10, verso 9, 10, 11 e 12. Olha só. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. Quando vier, deve permanecer pouco. A besta que era e não é ela também o 8º rei, e é dos 7, e vai para a perdição. No verso 12 que você tem que prestar muita atenção, tá a chave. Os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis junto com a besta, tá vendo? Junto com a besta, que é o 8º rei, por 1 hora. Receberão autoridade por 1 hora junto com a besta. E a besta que viste é o 8º rei. Ou seja, quem é o 8º rei? É um homem que vai reinar sobre a 7ª cabeça, aonde estão os 10 chifres. Entendeu o mistério? 5 reis caíram. 5 reinos caíram. Um existe. Qual que era o que existia? Era Roma. Aí diz, o outro ainda não veio. Quando viesse o 7º reino, tem que durar pouco. O 6º ainda existia, que era Roma. Quando viesse o 7º, dura pouco tempo. E aí o anjo vai explicar sobre os 10 chifres. Fala, os 10 chifres? Quais são os 10 chifres? Era o 6º reino? Não era, porque os 10 chifres não podia estar naquele tempo ainda. Os 10 chifres, leva para a estátua agora. Os 10 chifres são os 10 dedos da estátua. Ferro misturado com barro. E esse ferro misturado com barro estava no pé esquerdo e no pé direito. Um pé esquerdo tem uma perna esquerda. Um pé direito tem uma perna direita. Estava no tempo do ferro, que era o Império Romano, que ainda tinha que se dividir. Porque no tempo que foi dada a profecia, era só um império. Parte ocidental somente ainda. Deu para entender? Então pensa, 5 caíram. Um existe. O outro ainda não veio, é o 7º, a 7ª cabeça. O outro ainda não veio. Quando vier, vai durar pouco. Os 10 chifres são 10 reis. Está explicando sobre a 7ª cabeça aí. Lembra que é na 7ª cabeça que tem que estar os 10 chifres? Os 10 chifres são 10 reis que não receberam o reino. Receberão autoridade junto com a besta por 1 hora. E a besta que você viu, que era e não é, ela é também o 8º rei. Isso quer dizer que quando se levantar o 7º reino, vão ter 10 reis unidos, barro e ferro. E aí eles vão entregar autoridade para a besta. E a besta, dominando sobre os 10 chifres, vai ser o 8º rei. Sabe quem que é a besta na estátua? É o próprio formato da estátua, aquela imagem de homem, tendo a cabeça como Babilônia. Toda a mentalidade dos reinos está na Babilônia. Por isso que Nabucodonosor é a cabeça de ouro. E lembra de Daniel 3? Aquela estátua só de ouro do rei Nabucodonosor? É a imagem da besta. Povos, línguas e nações tinham que adorar aquela imagem. E ela foi levantada na Babilônia, atual Iraque, norte do Iraque. Então quando diz a besta que viste era e não é, mas aparecerá, está falando do 8º rei que domina sobre a 7ª cabeça. O 8º rei é um homem que vai ter domínio sobre os 10 chifres. Então não se levantou ainda o 7º reino, porque quando se levantar, dura pouco tempo. Qual é esse pouco tempo que você acha? 3 anos e meio. A besta se levanta com os 10 chifres e terão autoridade por 1 hora. A besta tem autoridade por quanto tempo sobre as nações? É só você olhar para Apocalipse 13. Por 42 meses. Aí sim vai fazer sentido o 7º reino durar pouco tempo. Porque sobre o 7º reino vai ter o 8º rei. Você é uma besta de 7 cabeças. Deus está contando a história através daquelas 7 cabeças.
E na 7ª cabeça está os 10 chifres, aonde a besta se levanta. Então, irmãos, a gente tem que saber se localizar nas pernas de ferro. Tem que saber coincidir o Império Romano com o Império Otomano. É um império, é reconhecido como império, dominou o mundo, mas tem que ser considerado como ferro ainda. Porque se eu desconsiderar ele como o ferro, eu vou ter que pôr ele nos pés da estátua. Se eu coloco ele nos pés da estátua, ele tem que ser o 7º reino. Tem que durar pouco tempo. E não dura pouco tempo. Jamais nós vamos conseguir harmonizar isso com a história. E a estátua tem que ser harmonizada com a história, porque a estátua está contando a história da humanidade. E aí, se eu desconsiderar o Império Otomano como reino, o que eu vou fazer com ele? Reinou 600 anos, considerado como império. Dominou, de certa forma, o mundo. Como é que eu vou fazer? Está ainda relacionado com o islamismo, com a marca da besta. Não posso fazer isso. Então eu tenho que entender que o Império Otomano é uma continuação do Império Romano. É ainda ferro. Sabe por que eu tenho que entender isso? Porque a história vai confirmar. Sabe por quê? A característica dos pés é barro e ferro. Barro misturado com ferro, ferro misturado com barro. E para que isso? No fim das contas, para gerar 10 reis. Então é barro e ferro e barro, irmãos. E para que barro misturado com ferro e ferro misturado com barro? No fim das contas, vai ter ali os 10 dedos. Para que esses reis se unem? Para eliminar o povo judeu, para eliminar a pregação do evangelho, para fazer cessar o sacrifício contínuo. E é aí que entra a história da humanidade. Você tem que ver quando que acaba a era do ferro e começa barro e ferro se misturar. Porque os pés da estátua, calcanhar, peito de pé, isso daí é barro e ferro. Até chegar nos 10 dedos, entendeu? Então quando você vê nações fazendo aliança umas com as outras, porque os pés da estátua é isso, barro e ferro se misturando, quando você começar a enxergar isso na humanidade, na história da humanidade, quando você começar a ver quando que os reis começaram a se unir em aliança, aí nós vamos entender que nós entramos na parte dos pés da estátua e estamos seguindo em rumo aos 10 dedos. E a gente pode encontrar isso na história, irmãos? Claro que pode. É aqui que eu separei alguns pontos. Eu separei aqui 5 pontos que a gente tem que pesquisar e estudar para se localizar nas pernas da estátua e nos pés, para entender a história da humanidade explicada resumidamente na estátua. E isso é bem importante, porque através disso nós vamos conseguir contar os 7 reis corretamente. Eu coloquei aqui, irmãos, 7 pontos importantíssimos que a gente tem que estudar. Eles estão pertinhos uns dos outros, mas tem que estudar a história. A internet está aí, não é por acaso. Os historiadores, os documentaristas deixaram aí registrado para a gente pesquisar, para a gente estudar. Deus nos indica isso daí, estudar a história, gastar tempo, pesquisar. É só assistir menos filme, menos seriado, é só dar uma pausa um pouquinho nos filmes ou diminuir, dar uma pausa com seriados, sair um pouquinho menos e ter um pouco de paciência e pesquisar essas coisas. Tá tudo pronto para a gente aí, ó, documentário. Se você não gosta de documentário, procura os professores. Se não gosta também disso daí, procura ler. Mas está aí, você pode sentar no sofá, na cama e assistir as coisas, anotando. Questão de 1 mês, a gente coloca tudo isso em ordem. Tem que memorizar. Deixa num mapa assim, ó. Vale a pena. Então eu coloquei aqui o primeiro ponto, Primeira Guerra Mundial. Tem que conhecer a data, os países que estão relacionados, que estão envolvidos na Primeira Guerra Mundial, para você começar a entender um pouco ali da estátua. É claro que tem vários outros fatores que você precisa conhecer para entender a estátua, mas é complexo, não é? Na parte do Império Romano, a parte ocidental cai, é conquistada, depois a parte oriental cai, é conquistada, e aí, como é que ficam as coisas? O que aconteceu no mundo quando o Império Otomano estava reinando? E na queda do Império Otomano, o que aconteceu no mundo? Por que ele caiu? Deus está falando tudo isso na estátua. Então o primeiro ponto, Primeira Guerra Mundial. Segundo ponto, Segunda Guerra Mundial. Está pertinho um do outro. Terceiro ponto, a queda do Império Otomano. É uma das conclusões da Primeira Guerra Mundial. Tem que estudar o que aconteceu com o Império Otomano quando ele caiu. Isso é fácil de entender. Quarto ponto, a ONU. Tem que entender sobre a ONU, porque ela é uma consequência da Segunda Guerra Mundial. Quinto ponto, o renascimento da terra de Israel.
Isso daí é importantíssimo saber. Envolve muitas profecias da Bíblia. Sexto ponto, a OLP. Tem que conhecer também a OLP, porque não é por acaso que ela vem depois do renascimento da terra de Israel. Essas coisas não estão desconexas, estão todas conectadas. Sétimo ponto, a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias, ela profetiza a Terceira Guerra Mundial. Ela profetiza coisas espirituais. Por isso que muitas pessoas, mesmo não crendo em Jesus, muitos judeus, mesmo não crendo em Jesus, eles viram algo espiritual nessa Guerra de 6 Dias. Agora eu vou acrescentar as datas nesses 7 pontos, irmãos, que a gente tem que estudar. Primeira Guerra Mundial, ela vai de 28 de julho de 1914 até 11 de novembro de 1918. Dura mais ou menos 4 anos. Então essa data tem que memorizar. Segundo ponto é a Segunda Guerra Mundial. Ela vai de 1939 a 1945. Aí o terceiro ponto que você tem que estudar é a queda do Império Otomano, que começou mais ou menos em 1918 e vai até 1922, mais ou menos 4 anos para ele perder toda a força e cair, para ele se espalhar como várias nações islâmicas. É a conclusão da Primeira Guerra Mundial, né? Aí vem o quarto ponto, a ONU, Organizações das Nações Unidas, 1945. Aí vem o quinto ponto, o renascimento da terra de Israel, o reconhecimento de Israel como nação, em 1948. Aí vai envolver muitas profecias. E vem o sexto ponto, a OLP. Por causa do quinto ponto, tem o sexto ponto. O que é a OLP? Organização para a Libertação da Palestina. Isso se iniciou com Yasser Arafat, um egípcio. Um terrível egípcio, que por incrível que pareça, ganhou o prêmio da paz pela ONU. Incrível isso, né? Aí tem o sétimo ponto, a Guerra dos 6 Dias. Essa Guerra dos 6 Dias aconteceu em 1967. E é uma coisa totalmente espiritual. É só você entender os países que estão envolvidos nessa Guerra dos 6 Dias. Egito, Síria, sabe, esses países, Iraque, tudo que se juntaram para tentar dominar Israel. Israel venceu eles. Uma guerra de 6 dias. Por que 6 dias? Porque no sétimo, Jerusalém é conquistada e eles vencem. A vitória é de Israel. É uma profecia ou não é? Isso profetizava eventos que haveriam de acontecer. Haveria uma batalha de 6 dias, uma luta de 6 dias e no sétimo haveria vitória. Haveria descanso. Então vê a conexão desses pontos? Em 1948, Israel é reconhecido como nação. Isso desperta uma ira terrível nos islâmicos, nos muçulmanos. Aí surge a OLP, Organização pela Libertação da Palestina. É claro que não é só isso que eu estou falando, envolve outros fatores, mas espiritualmente, olhando para esses fatos, é isso daí. O inimigo já levantou a OLP, Organização pela Libertação dos Palestinos, para tentar acabar com a nação de Israel. Yasser Arafat, um egípcio que dominou isso daí, um homem sanguinário, terrível, uma besta, a besta do sul. Sabe, Isaías 21, uma profecia contra a besta do sul? É basicamente isso daí. E aí a ONU vai dar um prêmio para ele, um prêmio de paz, príncipe da paz. E aí depois disso vem a Guerra dos 6 Dias. Olha só, em 1964 tem a OLP, em 1967, 3 anos depois, querem derrubar Jerusalém. Querem acabar com o povo de Israel. Então, quando você vai estudar a Primeira Guerra Mundial, você vai ver que um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial acontecer, tinha os países, eles estavam ali. Tinha o Império da Rússia, a Rússia estava meio que dominando certa parte do mundo. O Império Otomano já estava enfraquecendo, ele estava fraco, entendeu? Mas aí o que aconteceu? A Alemanha fez aliança com os otomanos. E aí o Império Otomano passou a fazer parte da Primeira Guerra Mundial, que foi o fim deles aí, né? Então aí você está vendo países do Ocidente, a Europa, fazendo aliança com, por exemplo, o Oriente Médio, norte de Israel. Essa guerra não envolvia uma batalha contra o povo de Israel, mas no futuro iria envolver. Então o que você está vendo aí? Você está vendo nações fazendo alianças para fazerem guerras, eles tentando se unir, mas eles não permanecem unidos. Pode ver que eles não permanecem unidos. Daí em diante vem a Segunda Guerra Mundial, vem a ONU, onde as nações começam a fazer mais alianças ainda, alianças supostamente de paz. Olha só as coisas. Olha esses eventos que eu narrei aqui, mostra os pés da estátua. Primeira e Segunda Guerra Mundial está nos pés da estátua.
Nós estamos pertinho de entrar nos 10 dedos. Nós estamos na era em que os países estão fazendo aliança uns com os outros. Tem guerras, tem rumores de guerras por causa das alianças feitas entre os países fracos e países fortes. Entendeu, irmãos? Se vocês estudarem esses pontos que eu falei para vocês, vocês vão entender tudo isso que eu estou falando e muito mais do que eu estou falando. Se a pessoa foi esforçada, a questão de 1 semana, 2 semanas, ela já consegue ter um vislumbre de tudo isso daqui. E aí você vai entender, sim, qual que é o fim da Era do Ferro e quando começa a se misturar barro na estátua. E quando começa a se misturar barro, você sabe que entrou nos pés. Não é mais coerente isso do que a maneira que eu ensinava nos vídeos em relação ao Império Otomano? Ou seja, o Império Otomano ainda está na história, o Império Islâmico ainda continua sendo a besta, mas a história agora está mais coerente, está mais conexa, não tá? Entendeu que Deus deixou a história da humanidade sintetizada na estátua? E aí a gente tem que procurar somar as informações, coincidir, encontrar coerência. Agora, para finalizar, eu vou deixar alguns links na descrição. Esses links que eu vou deixar na descrição são documentários que eu acho bom. São vídeos que mostram todas essas coisas que eu acho espetacular. São vários vídeos que eu pesquisei e eu separei os melhores. Vou deixar para vocês já, uma coisa adiantada já. Tudo na descrição. E vou destacar tem um canal chamado Nostalgia. Talvez você já conheça. Um canal excelente em alguns pontos. E eles têm um vídeo da Primeira Guerra Mundial. Deve ter um da Segunda também que eu não assisti. Irmãos, eu fiquei admirado com a produção do vídeo, com a produção do canal. É claro que é um canal grande, então eles já têm uma equipe. Eu fiquei admirado porque como eu queria produzir material daquela qualidade, eu acho espetacular. E eu achei muito legal, irmãos, muito bacana, porque ele está explicando a Primeira Guerra Mundial de maneira divertida, de maneira dinâmica. E os pontos que ele está tratando tá certo. E tem todos aqueles efeitos especiais para ficar mais didático ainda. Então eu indico esse link para vocês. Eu não estou fazendo divulgação do canal porque nem precisa. Eles têm mais de 7 milhões de inscritos. Mas é um vídeo que eu achei bom. E sabe por que eu peguei esse vídeo e esse link para indicar para vocês? Porque eu percebi o esforço tremendo que esse rapaz fez para juntar os materiais, para associar tudo na mente. Porque ele teve que entender o assunto para falar, né? Não era só memorização de textos e de frases. Ele teve que entender o que ocorreu. Ele estudou. Tudo isso para produzir um vídeo, fora que ele teve uma equipe para ajudar ele, os efeitos especiais, tudo isso visualizando produzir um material que no fim das contas era em favor de inscritos no canal, de visualizações, é o trabalho dele, né? Tá certo. Mas todo esse esforço de memorizar esses pontos, e para ele não vai ter muita influência, mas para nós precisamos entender isso muito mais que ele. Precisamos dominar esse assunto muito mais que esse rapaz do canal Nostalgia. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Poxa, nós temos a estátua, nós temos a revelação dos eventos que vão ocorrer. E quando se trata dos filhos de Deus, menos informado, que vamos pôr assim, os filhos das trevas, ele não conhece Jesus Cristo ainda, né? Pode conhecer futuramente, mas no momento é filho das trevas, pratica as obras das trevas. Por isso que Jesus fala, os filhos das trevas são mais prudentes em sua própria geração do que os filhos da luz. E não é só ele que entende isso não. Muitos professores estudam isso para poder dar aulas em cursinhos. Eles têm que dominar o assunto. Nós temos que dominar muito mais, irmãos, para a gente entender a revelação de Deus, explicar ela com coerência. Entendeu como eu estava falho nisso? Entendeu como eu preciso estudar isso daí? O tempo é com a gente precisa arrumar tempo. Se a gente não arrumar tempo para estudar esses materiais, esses assuntos, nós vamos arrumar tempo para assistir filme e seriados e quem sabe novelas. Nós vamos arrumar tempo para assistir outros canais divertidos, para assistir Felipe Neto, para assistir Nando Moura. Você que é cristão, você não acompanha o Felipe Neto não, né? Pelo amor de Deus. Eu assisto alguns vídeos dele só para ver a loucura da cabeça de um homem que foi seduzido pelo dinheiro. Só para isso. Muito dinâmico, né? Muito aparentemente divertido, mas é um horror aquilo ali. Se afasta disso. Ok, meus irmãos? Como prometido, tá aí. Fiz ajuste nos meus vídeos, reconheci a parte que eu interpretei errado e por eu ter feito isso, Deus me acrescentou muita coisa. Ok? Então, é verdade o que eu falava nos vídeos, eu ajusto a parte que eu considero estar errada e se tiver errado, eu ajusto de novo. Não importa, o que importa
é ensinar a verdade, conhecer a verdade. Meu desejo é que você também reconheça isso. Pessoas que pregam o anticristo vindo dos papas, vindo só de Roma, focado em Roma, entendeu? Que possa reconhecer os fatos bíblicos e históricos e mudar de opinião. Poxa, para mim que teria que ser difícil isso. Eu tenho um canal já com estudos feitos, ensinando as coisas. Para mim seria mais difícil fazer isso, mas tem pessoas que não têm canal, não ensinam a palavra de Deus e mesmo assim não muda de opinião. Por que será? Ok, irmãos, é isso que eu queria deixar para vocês. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e que você possa entender e buscar todas essas coisas que eu falei. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou Luiz do canal Reino Eterno. Curta esse vídeo, compartilhe o vídeo no Facebook e, por favor, se inscreva em meu canal.